Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma aula de Direito Agrário e Direito Ambiental, Direito Agrário e Ambiental, para o curso de Agroecologia, tá ok? Estamos aí na quarta aula, né, se não me falha a memória, e esta aula aqui está sendo gravada. Então você poderá assistir quantas vezes você quiser, e até recomendo que você reassista várias vezes, anote os conceitos, anote os detalhes, e veja as dúvidas que você porventura possua e manda pelo chat, tá ok? Estaremos disponíveis para responder. Lembrando, mais uma vez, poucas pessoas me enviaram o e-mail institucional feito na plataforma do PSI da universidade. Eu necessito, isso é obrigatório para poder fazer as atividades, para vocês terem acesso à plataforma do Google Suite. Certo? Então, o Google Suite só dá acesso se você tiver efetivamente cadastrado com o e-mail da instituição. Tá ok? Lembrando a vocês, a todos vocês, que na semana que vem a nossa aula será ao vivo. Certo? Hoje a aula está sendo gravada, mas semana que vem será ao vivo e teremos um quiz especial, um treino aí para as nossas provas, nossas atividades. Então não perca esse treino ao vivo, né? O questionário feito ao vivo ali, sem não vale nota, mas é um treinamento e vamos ver até que ponto vocês estudaram, tá certo? Estão estudando o conteúdo, onde é que vocês têm dúvidas, efetivamente, tá ok? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, vou projetar aqui para vocês, ok? Então, nós paramos aqui na aula passada, não é? Vínhamos falando que a sociedade não percebia, certo, o grau de dano que estava sendo causado ao meio ambiente. E até hoje existe o negacionismo, né? Um certo negacionismo de que esses danos efetivamente existam. Mas o fato é que os danos aconteceram, são cumulativos, estão acontecendo, na verdade, muitas coisas não podem mais ser recuperadas, certo? A preocupação ambiental ainda não era uma realidade e mesmo, pasmem, né, passando esse tempo todinho da Revolução Industrial até agora, a gente ainda não encontra, aliás, encontra pessoas que destoam e que discordam dessa afirmação que há um dano ao meio ambiente, que a economia gera esse dano ao meio ambiente, que a forma de cultivar, certo? A forma de você estabelecer culturas na terra, tá certo? Isso causa dano, né? O uso de agrotóxico, outros poluentes que atingem a água, lençóis freáticos, aquíferos, a água superficial, enfim, causam dano também aos seres humanos. Então, parece que ainda não é uma realidade para muitas pessoas, apesar da ciência diuturnamente estar reafirmando e comprovando com fatos, né, que há sim uma produção de externalidades que causa dano, e essas externalidades causam danos efetivos à natureza, tá ok? Então, ainda não se tinha percepção da crise. Não é? A partir da década de 70, isso vem a aumentar, não é? Com a Conferência de Estocolmo, em 1972, nós temos aí o início da institucionalização dessa crise no panorama internacional, tá ok? Então, o que despertou essa necessidade de se colocar a crise na agenda ambiental, e isso causou um impacto fortíssimo nas normas do direito, né? Nas normas do direito, claro, porque aí vieram normas como a Política Nacional do Meio Ambiente, certo? O Sistema de Unidades de Conservação, a inserção dos artigos sobre o meio ambiente na Constituição de 88, e assim vai, não é? Então a ciência jogou luz, né? A culpada disso tudo, a culpada de trazer luz e inserir essa demanda ou essa agenda ambiental como agenda pública, ou inserindo essa agenda ambiental numa agenda pública, foi a ciência. A ciência trazendo essa preocupação, o debate na academia trazendo essa preocupação. Agora, ainda somos muito ruins de comunicação, nós da academia, não é? Convenhamos, precisamos nos comunicar melhor. Então, essa implementação de uma determinada questão como agenda, transformando de uma mera questão conversada entre pessoas comuns
para uma agenda pública e aí tendo uma repercussão coletiva, isso demanda uma boa comunicação para se traduzir isso numa linguagem que a população entenda e que as autoridades absorvam como sendo uma demanda da população, da coletividade. Então é engraçado se você fizer uma enquete hoje com a população, você vai certamente atingir patamares aí de 90% das pessoas se preocupam com o meio ambiente. Mas isso não se traduz na ação do Congresso Nacional, não é? Então, diversas normas estão surgindo, né, flexibilizando o licenciamento ambiental, tem propostas e mais propostas tramitando no Congresso Nacional que flexibilizam esse sistema de comando e controle do meio ambiente através do direito ambiental. Infelizmente, ainda temos um direito ambiental ainda muito focado no dano, um direito ambiental do dano, que na prática é muito inaplicável ou traz poucos benefícios ao meio ambiente. Você tem dificuldade na fiscalização, dificuldade na implementação dessas normas ambientais. Agora, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. É um relatório da ONU agora de 2019, final de 2019, dá conta que as leis ambientais no mundo inteiro são desrespeitadas. Não é? E tem uma grande dificuldade de serem implementadas, de serem aplicadas, de serem eficazes. Certo? A lei não pode ser criada para ficar num painel, né? Ela tem que ser implementada. Então, as grandes conferências do meio ambiente vieram trazendo essas evidências científicas. Então, foram os grandes fóruns de debate, certo, para a questão ambiental, inserindo de vez essa questão ambiental na agenda pública. Nessa agenda pública, que na verdade quem vai implementar esses itens, essas questões da agenda pública é o poder público. Tá, okay? A Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, teve como principal resultado uma declaração final oficial, na qual designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam direito incontornável de viver em um ambiente com saúde e sem degradações, num ambiente de qualidade. Aí você já tinha um prenúncio do que era ecoeficiência e depois de desenvolvimento sustentável. Aí já era um prenúncio da ecoeficiência, né, produzindo um meio ambiente de qualidade para o desenvolvimento sustentável na Conferência do Rio de Janeiro em 1992. A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima foram os resultados da Conferência do Rio de Janeiro de 92. Depois veio a Rio+10 Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, né, que trouxe críticas sobre a falta de resultados concretos em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos. E por fim, a Rio+20, né, em 2012, né, o resultado, na verdade, foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. Então, os resultados práticos são poucos. São poucos. Tá certo? Então, existem iniciativas, existem alguns governos engajados, mas os países mais poderosos não estão engajados fortemente como assim se comprometeram, ou como não se comprometeram, como os Estados Unidos, que se retiraram do Tratado de Paris. Então aí nós temos as principais conferências que lançaram as bases para o que conhecemos nos demais tratados, nos atuais tratados, nos documentos que nós temos, a Agenda 21, o ODS agora, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com seus 17 objetivos e diversas metas que devem ser cumpridas até 2030 e certamente não serão cumpridos em sua integralidade, infelizmente, né? Então, na verdade, nós temos esse panorama, né? Uma grande mesa aí, verde, onde há uma discussão em torno disso, todo mundo reconhece que é um problema, que é necessário resolver, que é necessário ter eficácia nas normas, mas há diversos entraves. Há diversos veto players, né? Ou seja, jogadores que vetam a iniciativa, que interrompem, que obstaculizam, né, todo o processo ou os procedimentos. Então, o grande problema é muitos compromissos e falta de efetividade. Então, acredito que vocês talvez concordem com isso. Se não concordarem também, coloquem aí seu comentário no chat, faça sua pergunta. Qual seria o problema efetivamente? Por que isso não acontece de fato? Não é? Porque eu quero dizer a vocês aqui que o fato de termos normas pura e simplesmente não resolve.
né? Não resolve. Né? Claro, isso é uma conjunção de fatores. Você tem normas e você tem gestores públicos ou agroecólogos que vão aplicar seu conhecimento, né, os seus conhecimentos baseados em normas técnicas, baseados em normas legais, certo? Que estabelecem um ambiente de qualidade. Para se ter um ambiente de qualidade, uma alimentação de qualidade, você precisa manejar certo instrumentos que possam produzir uma real sustentabilidade, uma sustentabilidade palpável. Né? Essa é a discussão dos organismos. Na verdade, isso é a discussão da alimentação saudável. Não é verdade? Bom, parece que talvez a questão seja o modelo de desenvolvimento. Não seria, não? Talvez o modelo de desenvolvimento seja a questão, não é? Que modelo de desenvolvimento nós escolhemos efetivamente, não é? Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui para vocês algumas ideias sobre esses modelos de desenvolvimento. Então, se eu falo que o problema está, não é, no modelo de desenvolvimento, eu vou apresentar agora para vocês algumas teorias, né, e algumas pessoas que estudam essas teorias e que falam sobre esse modelo de desenvolvimento. Porque, na verdade, se você adota um formato de produção de alimentação orgânica, certo? Pautado numa legislação, foi porque existiu uma agenda pública que pautou essa demanda no Congresso Nacional, através do Poder Executivo, né? Através de um movimento popular, né? Um movimento da sociedade, que fez pressão, que gerou uma iniciativa popular e mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional. O fato é que você acredita numa determinada demanda. Claro, o governo que você elege, ele tem um determinado conjunto de ideias, tem uma agenda, ele tem um programa. Ele tem um programa que ele vai implementar esse programa. Então, se você acredita na demanda ambiental, e aí 90% dos brasileiros se preocupam com o meio ambiente, mas um governo que digamos assim, que não é favorável ao protecionismo ou à proteção, à conservação da natureza como nós esperávamos, né, efetivamente, foi eleito. Então, mais 90% da população se preocupa com o ambiente. Então, são dados contraditórios. Né? Então, as pessoas talvez tenham dificuldade de fazer essa ligação entre meio ambiente e política. Mas é uma ligação fundamental, não é? Na verdade, toda a nossa vida em sociedade depende da política. Depende da política. Por mais que nós não gostemos, por mais que nós não desejemos discutir, né? Não desejamos discutir, não queremos discutir, como religião, futebol, não queremos discutir de forma alguma, mas é algo fundamental, essencial para a nossa realização em sociedade. Então, o Brescia Pereira foi um ministro da Economia na época, aliás, ministro da Fazenda, na época do Fernando Henrique Cardoso, e através da sua pasta ele elaborou uma reforma administrativa e ele é um teórico hoje, né, da social-democracia, né, mais à esquerda, que busca discutir esses modelos de desenvolvimento. Ainda na ativa, como professor da Fundação Getúlio Vargas, o Brescia Pereira, lá em 68, já compreendia o desenvolvimento como um processo de transformação econômica, política e social por meio do qual o padrão de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo. Consiste em um processo social global em que as estruturas econômicas, políticas e sociais dos países passam por contínuas e profundas mudanças. Não é um processo exclusivamente econômico, né, político ou social, pois não ocorre de forma setorializada, parcelada. Eu queria que vocês grifassem essa parte final. Não é um processo exclusivamente econômico, político ou social, pois não ocorre de forma setorializada, parcelada. Então, não há desenvolvimento você priorizando apenas a economia. Não há. Na visão de Brescia Pereira, você tem que conjugar diversos fatores. Você precisa unir diversos fatores. Não é um desenvolvimento com viés apenas político, nem um viés apenas social. São três vieses aí, econômico, político ou social, e nós temos um outro viés hoje, o ambiental. Por que não? Né? Isso foi inserido depois. Tá certo? E ele ainda diz que essas dimensões se articulam no processo de desenvolvimento, não havendo um econômico se não for acompanhado de modificações políticas.
Então, na verdade, o processo de desenvolvimento baseado numa dimensão econômica depende de uma dimensão política, depende de uma dimensão social e vice-versa. Senão, não haverá um modelo pleno de desenvolvimento, que é isso que nós buscamos, um modelo pleno de desenvolvimento. Ok? Então, segundo Bresser Pereira, o desenvolvimento começa quando a sociedade tradicional, com seu sistema econômico, entra em crise. Segundo Bresser Pereira, o desenvolvimento começa quando a sociedade tradicional, com seu sistema econômico, entra em crise. Então, havia uma elite, essa sociedade tradicional, ela entra em crise, certo? Ela está sendo mudada, a sociedade tem suas bases mexidas ou remexidas, né? Aí vem o seguinte: critérios de racionalidade subvertem os tradicionais. Eu preciso ter critérios muito claros, racionais, para que a economia se movimente, aconteça, e aconteça para todos. Então o capital adquire mais importância que a terra. É esse o processo de desenvolvimento. A terra, aquilo que eu falava na aula passada, que a terra é igual à riqueza, a terra hoje, na verdade, é subvertida pelo capital. O capital adquire mais importância que a terra. A competência se contrapõe ao sangue. Por mais patrimonialista que a nossa sociedade ainda seja, isso já mudou um pouco. Hoje os concursos públicos, que Deus queira que permaneçam, eles são a forma mais democrática e mais impessoal de você escolher um cidadão ou uma cidadã para assumir um cargo público, sem necessidade de indicações. Isso é fundamental. É justamente o que o Bresser falava: a competência se contrapõe ao sangue, não é mais a hereditariedade que conta. Eu sou filho de fulano. Ainda impera no nosso Brasil, mas não tanto quanto antigamente. Está menos, diminuiu, certo? Mas precisa diminuir mais, precisa ser eliminado da sociedade isso. A lei se sobrepõe aos costumes. Então a lei é o regramento que vai ser estabelecido de forma abstrata para todos. É um documento abstrato e geral. Abstrato porque atinge a todos, independente da sua raça, do seu credo, da sua religião, enfim. Certo? E atinge de forma geral porque realmente toda a população vai ser atingida pelos efeitos daquela norma. Tá ok? No caso aí, nós podemos considerar aí o conjunto de normas que norteia o direito agrário e o direito ambiental. As relações impessoais e burocráticas substituem as de caráter pessoal e patrimonial. Tem muita relação com aquela coisa da hereditariedade que eu falei agora há pouco. A competência se contrapõe ao sangue. As relações impessoais e burocráticas, no caso a relação da administração pública, substituem as de caráter pessoal e patrimonial. Então não é eu como gestor público, eu como um agroecólogo que faço parte da gestão pública, eu não posso dizer, olha, isso aqui é meu, não, isso aqui é público. Se é público, não significa que não é de ninguém, mas que serve à coletividade, serve a todos. Quando alguém, eu percebo muito que na sociedade brasileira ainda há essa percepção de que o público é gratuito. Não, o público não é gratuito. Tiremos essa ideia da cabeça definitivamente. O público não é gratuito. O público, ele serve a todos, e por servir a todos, esse desiderato é mais nobre do que um bem privado. Um carro, uma casa que nós temos que nos serve pessoalmente. Um celular, certo? Um computador nos serve pessoalmente. Mas quando a gente fala de uma praça, de um reservatório de águas, de uma plantação comunitária, a gente está falando de um bem que vai atingir, que vai gerar efeitos para a coletividade. Tá certo? E não para um grupo, e não para uma pessoa, e não para a individualidade. Tá ok? Então a sociedade bivalente de senhores e servos começa a dar lugar a uma sociedade plural. É isso que é previsto na nossa Constituição, uma sociedade plural. Tá certo? Está previsto na nossa Constituição. Conseguimos atingir isso do patamar da formalidade. No patamar formal da Constituição, nós atingimos. Está escrito na nossa Constituição que somos uma sociedade plural. Mas será que conseguimos efetivamente concretizar isso? Parece-me que não. Há muitas lacunas, há muitos buracos aí nesse processo e precisamos fechar esses buracos e efetivamente pavimentar o futuro, tá certo? Então o poder político deixa de ser privilégio de um pequeno grupo limitado, uma oligarquia, e passa a ser difuso. Passamos de um governo oligárquico para um governo difuso. Mas será que não passamos apenas de modo formal, não é?
importante, mesmo numa disciplina aqui que visa formar agroecólogos, que nós pensemos efetivamente, não é? De modo crítico, né? De modo crítico, tenhamos um certo pensamento crítico. Parece redundante isso, mas não é. Tem gente que pensa, todo mundo pensa, mas será que todo pensamento de todo mundo é crítico? Né? Todo mundo pensa, mas será que esse pensamento é incutido nele uma crítica? A gente pensa, olha, será que é dessa forma? Efetivamente? Será que deixamos de ser governados por uma oligarquia? Né? Ou estamos. Porque o que eu vejo aí são os políticos colocando seus filhos, colocando seus genros, colocando seus sobrinhos, né, para se elegerem. Tem famílias aí que todo mundo está empregado como mandatário de alguma coisa. É um deputado, é um senador, é um prefeito, é um vice-prefeito. Toda a família está empregada, né? Então, parece que isso também foi uma mera formalidade. Mas temos uma legislação que prevê a impessoalidade e a mudança, a quebra desse paradigma antigo, tá certo? Então, a economia de base agrícola tradicional é substituída por uma industrial e moderna. Também há essa transição, né? A agricultura não perde a sua importância. Pelo contrário, ela cada vez mais é mais importante porque ela é quem nos alimenta, né? E eu falo da agricultura familiar principalmente, que nos alimenta efetivamente, coloca o pão na nossa mesa, né? Não estou falando só do agronegócio, que exporta, que vende, que faz escolhas. Diante do dólar mais alto, ele faz escolhas, não vou vender para fora. Compensa mais vender para fora. Então, eu vendo mais açúcar para fora e deixo de abastecer o etanol aqui no Brasil. Eu vendo mais arroz para fora e não abasteço aqui o Brasil. Esse é o livre comércio, é a livre iniciativa. Não é? Eu escolho quem me paga melhor. Então, como o dólar hoje está alto e a nossa moeda está desvalorizada, então todos os bens que são cotados em dólar e nossa alimentação é cotada em dólar, esses bens como o arroz, como a soja, não é? Isso é cotado em dólar, tudo que é exportável é cotado em dólar, então fica mais difícil a situação do mercado interno, efetivamente. Não é? Então, a unidade de produção básica não é mais a família, mas sim a empresa. E depois não mais a empresa familiar, mas a empresa burocrática. Então, claro que eu estou falando de agricultura familiar, que é fundamental, é importantíssimo, mas Brescia está falando no sentido de que há uma burocratização das corporações. E aí essa burocratização, essa expressão burocracia, não é utilizada aí por Brescia como algo pejorativo, mas é a complexificação do sistema. Há uma complexificação do sistema. Na verdade, é uma evolução, certo? Uma empresa meramente familiar para uma empresa que tem outras finalidades, que não pensa nos desejos da família também, mas pensa nos desejos do mercado, né? As técnicas de trabalho tradicionais cedem para aquelas racionais, não é? O trabalho manual, né? O trabalho artesanal, que está sendo supervalorizado hoje em dia, mas cede muito espaço para o trabalho o quê? O trabalho em série, a produção em série, o trabalho tecnificado, certo? Computadorizado, né? Veja as indústrias automobilísticas, né? Cada vez empregam menos e tem muito mais máquinas. Então, a automatização muito forte. Né? O desenvolvimento econômico se torna claramente objetivo das sociedades. Enfim, o desenvolvimento econômico aí que ele está colocando é o desenvolvimento como crescimento. Quando ele fala assim, ó, o desenvolvimento econômico se torna claramente objetivo das sociedades, aí é o desenvolvimento como crescimento. Lá na frente a gente vai ter um desenvolvimento com outra cara, com outra roupagem, mais um desenvolvimento humano, tá certo? Do que meramente crescimento. A produtividade e a eficiência tornam-se objetivos básicos das unidades de produção. Então, produtividade e eficiência, eu preciso produzir mais e de maneira mais eficiente. Então, hoje a onda é produzir mais com menos pessoas, produzir mais com menos mão de obra, né? Produzir mais com menos, produzir mais gastando menos, tendo menos mão de obra e tendo muito mais máquinas. Tendo apenas uma pessoa operando aquela máquina produz muito mais, né? O reinvestimento torna-se requisito de sobrevivência para as empresas. Então, as empresas começam, na verdade, a ampliar o seu leque de ação. Não atua apenas num ramo, né? Mas
torna a coisa plural. Não é necessário reinvestir aquele recurso ganho com aquele empreendimento em outros setores. Então, por fim, quando o padrão de vida passa a aumentar de forma automática, autônoma e necessária, você tem um desenvolvimento. Quando todos esses fatores aí que o Bress elenca se realizam e quando você tem aí o padrão de vida melhorando, aí você tem o desenvolvimento. Você tem o desenvolvimento, é todo um processo. É todo um processo. Né? Só que o Brasil hoje ele está num processo aí de desinvestimento, desindustrialização e estamos nos transformando numa nação de serviços, Então, com pouco valor agregado, né, e diminuindo cada vez mais o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Isso é muito ruim, porque o que se produz hoje no mundo inteiro, principalmente em nações como Japão, Estados Unidos, Alemanha, são produtos fruto, certo, do trabalho científico, do trabalho de inovação da ciência, e aí você agrega valor a esses produtos. Então, o chão de fábrica não é mais tão importante. Não é tão importante saber onde vai ser produzido o iPad, o iPhone, né, o Mac. Não, produz na China, onde for mais barato. Agora, ele é desenvolvido nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Certo? Então, isso é que dá o valor agregado, é isso que custa caro. Conhecimento gera, né, divisas e custa caro, tá certo? Para se construir, porque é todo um processo, todo um investimento. Você estuda 20 anos, 30 anos e não para de estudar. Quer dizer, tem que investir em inovação, ciência e tecnologia. Fundamental hoje o conhecimento é estratégico para todas as nações. O Hélio Jaguaribe, outro desenvolvimentista, fala o seguinte: o processo do desenvolvimento é um processo histórico-social orientado para a crescente racionalização de uma comunidade e que se dá mais nitidamente em 4 planos estruturais: o social, em sentido estrito, o econômico, o cultural e o político. Desses pontos aí, ele não destoa do Bresser Pereira. Né? Então, sua programação consiste em uma técnica de racionalização cuja validez depende da consistência com que se haja analisado a situação, eleitos objetivos compatíveis com a situação e compatíveis entre si e adotados para a realização desses objetivos os meios para tal apropriados. Portanto, o Hélio Jaguaribe, ele não destoa do Bresser Pereira de forma alguma. Pelo contrário, ele complementa, ele reforça aqueles pontos que o Bresser Pereira traz. Então é fundamental que nós pensemos qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Por isso que eu estou abordando essas teorias com vocês da agroecologia, para que vocês tenham efetivamente noção, aplique isso em seus projetos. Né? Porque vocês, como agroecólogos, vocês vão atuar na linha de frente, na ponta, certo? E também nos setores de elaboração de projetos, por que não? Certo? E vamos precisar cada vez mais de projetos voltados para a alimentação, certo? Voltados para uma alimentação saudável, e vocês, como agroecólogos, vocês têm conhecimento, têm as bases para isso efetivamente. Então, não custe apresentar essas teorias para vocês, para que vocês efetivamente possam aplicá-las no seu dia a dia de trabalho. Tá certo? Então, isso é fundamental, esse processo é necessário, certo? E ele precisa ser, digamos assim, mastigado entre nós, tá ok? Então, o Rainer Erkens fala o seguinte, o alemão fala o seguinte: o desenvolvimento pressupõe maior bem-estar e maior seguridade social para os habitantes de países em desenvolvimento, maiores possibilidades de configuração e mais opções na vida cotidiana, mais participação da população em processos sociais e decisões políticas, tal como na economia e na cultura. Veja, o Erkens fala o seguinte, ele fala que é necessário focar nos países em desenvolvimento, né? Porque os países desenvolvidos já passaram por esse estágio. E aí ele está pensando num desenvolvimento global, um desenvolvimento integral do planeta, e não apenas um desenvolvimento setorializado também em países do norte, certo? Do nosso globo. Então é preciso pensar no bem-estar, né? E maior seguridade social para os habitantes. Veja que destaquem isso aí, frisem, grifem isso aí e coloquem isso na mente de vocês. Precisamos focar nossas atividades para o bem-estar da população, né?
E ele ainda comenta que o fomento e proteção às liberdades individuais é um elemento importante da cooperação para o desenvolvimento. É importante a cooperação entre os partidos políticos, os parlamentos e as organizações da sociedade civil para a construção do Estado de Direito e das instituições que lhes são apropriadas. E ele destaca que é fundamental para a realização de tudo isso o Estado de Direito, né? E aí eu acrescento, o Estado democrático de direito como o nosso, é fundamental que ele seja valorizado, enaltecido e que ele permaneça efetivamente. Então, ele não limita o desenvolvimento apenas ao bem-estar, mas à proteção às liberdades individuais, né? Porque senão não vai haver cooperação para o desenvolvimento. É importantíssimo esse fator de preservação das liberdades individuais, que isso é ressaltado, na verdade é reforçado pelo Amartya Sen, o indiano que é liberal, mas é um liberalismo focado no ser humano. Não é? No ser humano, no sentido de dizer, olha, é preciso também o bem-estar para a população. Eu sou liberal, mas eu penso que é necessário, fundamentalmente, eu estou falando como se eu fosse o Amartya Sen, o Amartya Sen, ele fala o seguinte, eu sou liberal, mas o liberalismo tem limites. Certo? Em Amartya Sen, o desenvolvimento é entendido como um processo de expansão das liberdades reais. Não é algo apenas presente nos compêndios teóricos, doutrinários, não. Nos livros, de forma alguma. Certo? É algo concreto. Esse enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões puramente econômicas desse processo. Então, se ele fosse talvez um liberal da escola que está sendo divulgada hoje no Brasil, ele seria um liberal muito focado na economia, certo? Em gasto, em despesa e receita. Né? Tentar fechar essa conta. Mas ele não, ele pensa na realização das liberdades reais, né? Constituindo-se a liberdade um fim do desenvolvimento. Então, para que serve o desenvolvimento? Para quem serve? Para que serve e para quem serve o desenvolvimento? Se não for para desenvolver as liberdades humanas, não serve para nada. Tá certo? Constituindo-se a liberdade um fim do desenvolvimento. Ele parte da premissa que devem ser eliminadas as fontes de privação desta, a pobreza. A pobreza limita a liberdade do cidadão. Uma pessoa pobre tem liberdade? Não tem liberdade. Tem só no papel. Né? É como um escravo que recebeu sua alforria e daí. Né? Muitos até queriam voltar para os seus senhores porque não sabiam como viver em liberdade, o que eles teriam. Né? Então, ser pobre não significa ser livre. Então, eu preciso eliminar a pobreza. Eu preciso eliminar a tirania. Né? E aí você, mesmo rico, mesmo tendo condições sob um governo tirânico, você não tem liberdade. Carência de oportunidades econômicas. A democracia é igualdade de oportunidades. Certo? São serviços públicos disponíveis. São serviços disponíveis para todos. Tá certo? E destituição social sistemática, a negligência dos serviços públicos e a intolerância ou intervenção excessiva de estados repressivos. Então, ele entende que para que exista desenvolvimento é preciso privilegiar, certo? Se perseguir, na verdade, as liberdades. As liberdades. E para isso eu preciso eliminar a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, tá certo? A negligência dos serviços públicos e a intolerância ou intervenção excessiva de estados repressivos. Amartya Sen, ele é destaque nessa linha do desenvolvimento para a humanidade, o desenvolvimento humano, e não um desenvolvimento focado no crescimento apenas. Então ele complementa que a liberdade ocupa uma posição vital ao processo de desenvolvimento, por dois motivos. Primeiro, a razão avaliatória, ou seja, a análise do progresso deve ser feita verificando se o aumento das liberdades das pessoas. Então, quanto maior for a liberdade, maior é o desenvolvimento. Como é que você mede, como é que você mensura o desenvolvimento de uma nação? É apenas pelo seu PIB? O seu PIB importa, porém ele não pode ser um fim em si mesmo. O PIB de uma nação não pode ser, o produto interno bruto não pode ser um fim em si mesmo. Portanto, precisa se avaliar de que modo as liberdades estão sendo concedidas e se elas estão sendo concedidas. Segundo, a razão da eficácia, a efetivação do desenvolvimento depende da livre e sustentável condição de agentes das pessoas. As pessoas precisam ser protagonistas, precisam ter autonomia. Os mercados são um componente importante do processo de desenvolvimento, e aí ele não desconhece os mercados.
pois a liberdade de troca faz parte de como vivem e se relacionam as pessoas. O crescimento e o progresso econômico ocorrem posteriormente ao reconhecimento dessa liberdade. Então, há uma liberdade de iniciativa, deve haver, há uma liberdade econômica, deve haver, porém, as outras liberdades precisam ser consideradas nesse pacote. Porque senão nós não teremos um desenvolvimento pleno, segundo o Amartya Sen. Certo? O Celso Furtado, grande paraibano de Pombal, completou 100 anos aí este mês. Tem até uma obra, uma trilogia, não é? A Esperança Militante, não é? São 3 volumes gratuitos, são livros excelentes que estão no site da editora da UEPB. A Esperança Militante, que é em homenagem ao Celso Furtado. Faça essa propaganda aí, se puderem, baixa lá diretamente no site da editora da UEPB. Gratuito. Um livro que poderia ser aí, uma trilogia dessas, R$100, mas é gratuito. Vamos aproveitar essa qualidade aí que a editora da UEPB nos concede ainda, né? Então, o Celso Furtado era um desenvolvimentista de carteirinha. Ele falava que a ideia de desenvolvimento possuía ao menos 3 dimensões: a do incremento da eficácia do sistema social de produção, importante, da satisfação das necessidades elementares da população e da obtenção dos objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade, que competem no aproveitamento de recursos escassos. Portanto, ele não priorizava apenas a elite econômica, mas havia a necessidade de se buscar um bem-estar da população como um todo. Ele reconhecia que existia, sim, esse grupo dominante de uma sociedade que fazia a produção acontecer. A ideia corrente sobre desenvolvimento diz respeito a um processo de transformação, que se refere à introdução de métodos produtivos mais eficazes e se expressa na forma de um aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição da coletividade. E que por isto compreende o conjunto de uma sociedade, estando ele vinculado à ideia de satisfação mais plena das necessidades humanas. Mais uma vez, a ideia de desenvolvimento humano. Isso é fundamental, isso é necessário, é vital para nós mudarmos o paradigma de um desenvolvimento e crescimento que, vez ou outra, volta ao Brasil. Saímos de uma perspectiva de desenvolvimento humano para uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento. Precisamos entender, é preciso ter um desenvolvimento humano, mais holístico, mais completo, mais integral. Furtado também trata de diferenciar os processos de desenvolvimento e crescimento. Para ele, o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, claro. E ainda a supera, pois refere-se ao crescimento de um conjunto de estrutura complexa, que envolve o desenvolvimento humano. O crescimento é o aumento da produção ao nível de um subconjunto econômico especializado, enquanto o desenvolvimento é o mesmo fenômeno observado a partir de suas repercussões no conjunto econômico de estrutura complexa, ou seja, na sociedade. Certo? Eu não vou pensar apenas do ponto de vista produtivo de um setor, mas eu vou pensar de forma mais complexa e mais completa e mais integral, mais holística. Então, o desenvolvimento nas sociedades capitalistas assenta-se em 2 forças mestras. Primeiro, o impulso à acumulação, onde a minoria dirigente limita o consumo da maioria, ao passo em que aumenta o seu poder sobre a coletividade. E o impulso à melhoria das condições de vida entre as massas. Então, que tem que existir. Se só um grupo ganha nesse processo, o outro fica massacrado, certo? E só perde. Aí é um desequilíbrio terrível, né? Um abismo social fortíssimo, enorme, como no Brasil, que chega a se pensar que é intransponível. Isto é, com a inserção das suas atividades, a economia monetária, na elevação e diversificação do seu padrão de consumo. Então temos que conceder padrão de consumo à população, a população precisa ter bem-estar social, e nós temos consciência que há um grupo que produz, um grupo que detém os meios de produção e que, de certo modo, está produzindo, certo? Mas essa produção, o produto dessa produção precisa ser, digamos assim, se refletir no bem-estar da sociedade, se refletir no desenvolvimento humano. E não apenas numa perspectiva de desenvolvimento como crescimento. Então, Ignaz Sachs
é o que elaborou o conceito de ecoeficiência que deu origem ao desenvolvimento sustentável, a expressão desenvolvimento sustentável. E aí ele foca muito na questão ambiental. As discussões e concepções de desenvolvimento, desde que surgiram, passaram por dois grandes avanços conceituais. Primeiro, a partir dos anos 70, a atenção da problemática ambiental, como eu já falei para vocês, promoveu uma ampla revisão conceitual de desenvolvimento, em termos de ecodesenvolvimento, o que recentemente foi renomeado para desenvolvimento sustentável. Então, essa observação ela é central, deve ser grifada. Então, a partir da entrada do elemento ambiental, certo? Nessa discussão sobre desenvolvimento, a perspectiva de desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento humano começa a mudar novamente. Há uma metamorfose, incluindo aí a variável ambiental, ecológica. Então, só vai haver sobrevivência humana se o meio ambiente sobreviver, efetivamente. Senão, do contrário, não haverá produção, não haverá mais humanidade. Então, a segunda reconceituação compreende que o desenvolvimento pode ser definido conforme a universalização e o exercício efetivo de todos os direitos humanos. Os direitos políticos, civis e cívicos, econômicos, sociais e culturais, como o Amartya Sen falava, pontuou. Também direitos coletivos ao desenvolvimento, meio ambiente, entre outros. Merece especial destaque o direito ao trabalho, já que este, quando em boas condições, oportuniza vários outros direitos. Então isso é fundamental. Então veja que o Ignaz Sachs ele traz uma ideia muito parecida, certo, com o Amartya Sen, com a ideia de desenvolvimento do Amartya Sen. É preciso liberdade, é preciso enaltecer a liberdade do cidadão para que efetivamente aconteça o desenvolvimento. Senão, não haverá desenvolvimento pleno, holístico, integral, certo? Então, a esse conceito é trazido a ideia de meio ambiente, de qualidade ambiental, né? E depois transformado em desenvolvimento sustentável. Essa ideia do Ignaz Sachs é fundamental para os dias de hoje, para pensarmos em desenvolvimento sustentável, inclusive pensar em avanços em relação ao desenvolvimento sustentável. Então vamos lá continuar. Bom, e ele continua dizendo que o desenvolvimento pretende dar a cada pessoa as condições de manifestar potencialidades, talentos e imaginação em meio à busca pela autorrealização e a felicidade. Isto mediante empreendimentos individuais e coletivos, combinando o trabalho autônomo e heterógeno com tempo para dedicar-se a atividades não produtivas, ao ócio criativo. Uma boa sociedade potencializa essas oportunidades ao passo em que gera um ambiente de convivência e condições para a produção de meios de sobrevivência viáveis, suprindo de várias formas e em diversos cenários as necessidades materiais básicas. Então, novamente, ele fala com outras palavras o que já foi falado aqui. Na verdade, há a necessidade de se pensar no bem-estar da população. E agora pensando-se na qualidade ambiental. Então, um processo com duas vertentes que precisam ser compatibilizadas. A primeira vertente, em nível econômico, consiste na diversificação e complexificação das estruturas produtivas, logrando ao mesmo tempo acréscimos significativos e contínuos da produtividade de trabalho. E segundo, em nível social, promover a homogeneização da sociedade, reduzindo as disparidades sociais entre a população. Homogeneização no sentido de diminuir o abismo social entre os mais ricos e os mais pobres. Fundamental tornar a sociedade materialmente igualitária e não deixar a sociedade como apenas formalmente igualitária. E aí ele elabora uma série de critérios que ele chamou de critérios para a sustentabilidade. O primeiro critério era o social, que para ele significava a obtenção de um nível razoável de homogeneidade social, distribuição de renda justa, emprego pleno e ou autônomo, com boa qualidade de vida, igualdade de acesso aos recursos e serviços sociais. Porque ele entendia que não bastava apenas pensar com foco na questão ambiental e que essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, da ecoeficiência ampliava seus tentáculos na sociedade. Você precisava privilegiar uma dimensão social. Se a questão da falta de emprego não fosse resolvida, também pouco adiantaria se resolver o problema ambiental. Então está tudo interligado. Uma dimensão cultural, mudanças no interior da comunidade, isto é, equilíbrio e respeito à tradição e à inovação,
autonomia para o desenvolvimento de um projeto nacional integrado, né? E endógeno, autoconfiança aliada com abertura frente ao mundo, né? Então isso é fundamental, essa dimensão cultural, certo? A autonomia dos povos, o respeito e o diálogo entre a tradição e a modernidade, ou mesmo a pós-modernidade, a inovação, fundamental isso. Uma dimensão ecológica que estava relacionada com a preservação do capital natureza na sua produção de recursos renováveis, né? Limites sobre o uso de recursos não renováveis. Tá certo? E deixar bem claro quem são os renováveis, quem são considerados não renováveis, equilibrar essa produção, né? Uma dimensão ambiental, respeito e realce da capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. É preciso buscar o equilíbrio dessa relação com a natureza. Esse respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais é fundamental. A população crescendo, as demandas aumentando e o meio ambiente, a natureza diminuindo seus recursos e diminuindo consequentemente sua capacidade de depuração. Eu me lembro do caso da água, né? E aí você joga esgoto bruto na água e pensa que ela ia automaticamente ali num processo, digamos assim, de dias ou de meses, aquela água vai se autodepurar. Só que está ficando cada vez mais difícil esse processo em virtude do alto nível de poluição das águas, né? Outra dimensão territorial, balanceamento nas configurações urbanas e rurais, eliminando o privilégio da zona urbana na alocação dos serviços públicos, melhoria do meio ambiente urbano, superação das disparidades interregionais, estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras sobre áreas ecologicamente frágeis. É importante, né? Essa dimensão territorial, ela converge com a dimensão ambiental e ecológica. Ela na verdade, é uma grande variável de convergência com todas as dimensões, na verdade, né? A sexta dimensão econômica, desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, segurança alimentar, modernização contínua dos mecanismos de produção, maior autonomia na pesquisa científica e tecnológica, autonomia face à política internacional. A dimensão da política nacional, democracia fundada na apropriação universal dos direitos humanos, capacidade do Estado para implementar o projeto nacional em parceria com os empreendedores, bom nível de coesão social. Mais uma dimensão chamada de política internacional, eficácia no sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e cooperação internacional, um pacote norte-sul de co-desenvolvimento, na verdade, aí se apregoava a cooperação entre os países, baseado no princípio da igualdade, controle efetivo do sistema financeiro internacional e negócios, controle institucional na aplicação do princípio da precaução, na gestão do meio ambiente e recursos naturais e proteção da diversidade biológica e gestão do patrimônio global, sistema de cooperação científica e tecnológica internacional, manutenção do caráter de commodity da ciência e tecnologia. E são bens estratégicos, fundamentais. E aí, a perspectiva do Henrique Leff. Um economista, a sua formação na economia o permite trazer reflexões bem interessantes sobre uma nova racionalidade a partir da matriz ambiental. É professor da Universidade Autônoma Nacional do México, da UNAM, na Cidade do México, e tem sido um teórico proeminente entre nós, baseado nas teorias, na teoria da complexidade de Morin. Ele tem desenvolvido outras teorias relacionadas com a racionalidade ambiental, a necessidade de mudarmos a atual racionalidade, migrando para uma racionalidade ambiental. Segundo Leff, a crise ambiental surge como um questionamento sobre a racionalidade e os paradigmas teóricos que que fortaleceram e legitimaram o crescimento econômico que nega a natureza. Então veja, ele entende que há necessidade de mudar as bases. Sem mudar essas bases, a gente não vai conseguir trazer o foco para o meio ambiente. Então, a crise ambiental, segundo ele, surge como um questionamento sobre a racionalidade e os paradigmas teóricos que fortaleceram e legitimaram o crescimento econômico que nega a natureza.
A visão mecanicista sobre a razão culminou em um paradigma econômico, legitimando uma ideia errônea de progresso da sociedade moderna. Como se dissesse, olha, a sociedade moderna trouxe o progresso. Mas que progresso? Para quem esse progresso, efetivamente? Para quem foi esse progresso, efetivamente? Então, essa problemática ambiental que surgiu no final do século XX, como uma crise de civilização, serviu de fundamento para a necessidade de internalizar as bases ecológicas e arranjos jurídico-políticos e princípios sociais para uma gestão mais democrática dos recursos naturais. Então, toda a sociedade, todos os elementos que fazem parte da sociedade precisam se voltar à preservação desses recursos naturais. A própria ideia de recursos precisa mudar. São bens ambientais, incomensuráveis, necessários para a manutenção da vida. Esse bem inestimável que nós temos, né? Então, o desenvolvimento sustentável é definido por Leff como um projeto social e político que visa um ordenamento, a descentralização territorial da produção, diversificação dos tipos de desenvolvimento e dos modos de vida da população. Então, você entender o outro. Ele fala da outridade. Eu preciso entender o outro para poder atingir efetivamente essa compreensão de que o meio ambiente precisa ser protegido. E aí surge uma categoria relevante, a categoria do desenvolvimento sustentável, que é tudo e ao mesmo tempo nada. Né? No desenvolvimento sustentável cabe tudo. Cabe todas as correntes. Né? Cabe todo mundo que se entende como sustentável. Né? Todo mundo se diz sustentável, todo mundo se diz verde, todo mundo se diz ecológico, ecologicamente correto, se utiliza essa terminologia no mundo corporativo, se misturou muito a percepção de sustentabilidade ecológica, de sustentabilidade baseada na ecologia, certo? Com outros elementos, inclusive da própria administração pública. Então é preciso fazer uma certa separação aí. E isso ficou assim, de certo modo, trouxe uma incompreensão acerca do que é efetivamente desenvolvimento sustentável. Né? O que é desenvolvimento sustentável, o que é essa categoria chamada desenvolvimento sustentável. Então vamos discuti-la a partir de agora. Vamos falar um pouco sobre essa categoria de desenvolvimento sustentável tão cara para nós e tão necessária para o pensamento da agroecologia, né, para as ações da agroecologia. Então, a categoria hoje popularizada, conhecida como desenvolvimento sustentável, é resultado de tensões entre os que se intitulam de ambientalistas e defensores dos princípios norteadores do desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável é construído como uma resposta ao que foi classificado como crise ambiental. Então, de um lado você tinha uma crise ambiental e tem uma crise ambiental. Do outro você precisava de alguma resposta. Né? Então, década de 80, né, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, essa discussão veio só aumentando. A crise do petróleo aumentou cada vez mais essa discussão. A década de 80 foi decisiva para esse processo. O relatório de Brundtland veio acunhar essa expressão desenvolvimento sustentável proveniente da ecoeficiência e anunciada na Eco 92 em 1992 no Rio de Janeiro. E essa ideia da sustentabilidade, na verdade, era uma tentativa de abarcar o crescimento econômico, certo? Juntamente com as premissas de preservação ambiental, de conservação ambiental, certo? De preservar para o hoje e para o amanhã o meio ambiente, a natureza. Ok? Por isso que, na verdade, essa categoria acabou se espraiando, certo? Por diversos setores e se transformando numa bandeira de marketing, muitas vezes, e muitas vezes restrita ao discurso apenas, certo? Então a sustentabilidade foi se separando do meio ambiente e foi confundida com questões mais amplas da equidade, da governabilidade e da justiça social, o que serviu para transferir a discussão política para diversos lugares. Então, saiu-se do tema natureza e se pluralizou para outras searas, o que a priori pode parecer algo positivo, mas do ponto de vista teórico, conceitual, para a formulação de políticas públicas, para a formulação
das metas de um país, as metas de um estado, isso é ruim. Porque no horizonte, a noção acerca de desenvolvimento sustentável, ela fica turva. Então parece que após a institucionalização nacional e internacional da questão ambiental, através da estratégia do desenvolvimento sustentável, o seu plano central aponta para a formação de uma burocracia verde, que se organiza no sentido de decidir qual crescimento é bom, né, de realizar um controle da evolução tecnológica e de definir os limites da atividade industrial de consumo aceitável, como fez o Clube de Roma. Então, na verdade, forma-se uma burocracia verde no sentido de ter estruturas que monitorem, estruturas que acompanhem, estruturas muitas vezes meramente cartorárias, como as superintendências de meio ambiente, o próprio IBAMA, em certa medida, instituições emissoras de licenciamento ambiental. É preciso ir mais a fundo nesse processo, certo? Por isso que a formação em graduação, a formação em nível de mestrado e doutorado são fundamentais. Formação de pesquisadores, formação de profissionais nas áreas de engenharia ambiental, de meio ambiente, de ecologia, de agroecologia, são formações fundamentais, certo? Para o mundo que se avizinha, para um novo panorama que se coloca para todos nós nesse pós-pandemia. Pelo menos para todos que se deixam ou que se permitem pensar no novo mundo a partir desse pós-pandemia, né? Porque eu não acredito que vai mudar tanto assim, que vai haver uma revolução. Certamente não. Talvez em alguns lugares mais, outros menos, né? Ou outros nada de mudança, né? Então, Radcliffe, né, o professor lá da Universidade de Londres, fala o seguinte: são esquecidas as implicações políticas da ausência de segurança na definição de sustentabilidade. Ou seja, ele defende a segurança, ele defende que haja uma segurança na conceituação de sustentabilidade. A ausência de fixidez no seu conceito pode ter repercussão direta na formulação de políticas públicas ambientais, aquilo que eu falava anteriormente, que se ressentem de uma maior sistematização, principalmente no âmbito municipal. Então, sustentabilidade é tudo e ao mesmo tempo nada. Então, o que é, afinal, sustentabilidade? A sustentabilidade é vista como proteção e conservação da natureza em seu conceito mais divulgado, bem como atrelado à melhoria da gestão dos recursos naturais pelos atores envolvidos direta ou indiretamente, com processos conhecidos como sustentáveis. Não é? Na visão de Verdaguer e outros, ao se analisar o elemento da sustentabilidade em territórios rurais, por exemplo, é preciso tê-la em mente como algo indissociável da inclusão social, resgatando-se o que o Ignaz Sachs falou sobre aquelas dimensões, os critérios da sustentabilidade e colocou em primeiro lugar, inclusive, né, na ordem ali, a dimensão social. Né? Preciso tê-la em mente como algo indissociável da inclusão social, é uma categoria que se assemelha à justiça social. Entretanto, Radcliffe afirma que essas abordagens são superficiais e não adentram as complexidades que sustentabilidade e justiça social possuem. Na verdade, é uma misturada. Segundo Radcliffe, se mistura o que é justiça social com o que é sustentabilidade. Então ele destoa do que o Ignaz Sachs fala, né? Naquelas dimensões, estratifica-se a sustentabilidade naqueles critérios. Então os novos discursos da sustentabilidade têm se revestido de uma nova linguagem, a deliberação, a cidadania, até mesmo o direito das espécies, mas escondem ou marginalizam as desigualdades e as distinções culturais que têm determinado a agenda ambiental internacional. As questões ambientais se transformam num objeto de políticas, sendo elaboradas por diferentes atores políticos e coalizões de discursos. Então é uma verdadeira Babel, uma torre de Babel. Todo mundo falando em diversas e diferentes línguas, não é? E você tendo que traduzir tudo isso. Não é? A China entende de uma forma, os Estados Unidos entendem de outra, a África de outra, o Brasil de outra. Né? Então não é nem a questão de ter um padrão, mas de ter a consciência que o planeta se esvai, os recursos ambientais, os bens ambientais estão se esvaindo por entre os dedos e isso compromete todo o planeta, não é só apenas os Estados Unidos ou o Japão ou a Alemanha, não. Todo mundo, certo? Todo mundo. E aí vai ser mais sentido esses impactos, os impactos vão ser mais sentidos, claro, em países em desenvolvimento,
em países que têm uma estrutura menos sofisticada, tem menos segurança econômica, enfim. Né? O Abramovay fala o seguinte: não há nesse ecologismo supostamente inaugurador de novos tempos uma negação da ética da competição e do lucro imediato e crescente, determinante dos modos e do ritmo de disponibilização dos recursos naturais praticados desde o surgimento da indústria. Poderíamos realmente esperar que as instituições que dão forma ao movimento ecológico internacional, como a ONU, o Banco Mundial, o G7, apresentasse uma nova proposta de organização social destinada a promover efetivamente a equidade social, a eficiência econômica e a preservação ambiental. Veja, Abramovay faz uma crítica muito dura, muito contundente à expressão desenvolvimento sustentável. Observem bem isso. Isso seria possível sem questionar na sua base o ordenamento sociopolítico econômico? É possível fazer essa revolução sem mexer no âmago da máquina, no âmago da estrutura? Né? Para dar respostas afirmativas a essas questões, teríamos de imaginar que essas instituições estariam abandonando seus próprios papéis de mantenedoras da ordem vigente. Eu acho que essa fala de Abramovay casa muito bem com essa perspectiva que queremos ter a partir da agroecologia. Então, na perspectiva do direito agrário, junto com o direito ambiental, serve para a produção de um novo mundo, de um mundo que pense em uma alimentação distribuída para todos e uma alimentação de qualidade. Certo? Então, na mesma linha dos cientistas sociais críticos de uma visão mesmificada acerca da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, Klaus Cavalcante, da Universidade Federal de Pernambuco, traça uma crítica que atinge o âmago da compreensão mais comum de sustentabilidade, o da convivência com o desenvolvimento econômico, ou, como querem erroneamente alguns, crescimento econômico. Alerta ele que os ambientalistas utilizaram a sustentabilidade como meio para legitimar o argumento de que seria possível o equilíbrio entre natureza e desenvolvimento econômico, uma vez que seria difícil defender a importância da ecologia e dos recursos naturais se considerado como um obstáculo ao projeto capitalista. Então era isso que estava sendo discutido na Eco 92. Né? Como eu vou preservar o meu ambiente, certo? E não alterar o curso do projeto desenvolvimentista focado no crescimento econômico. Difícil. E a ideia de desenvolvimento sustentável foi no sentido, olha, peraí, vamos pegar um pouco daqui, um pouco dali e tentar unir. Só que é como se fosse unir água e óleo. Veja, a gente não tem uma saída muito clara para esse imbróglio. Não existe uma saída muito clara para esse imbróglio. Não existe. Certo? Tem que ser repensado e pensado coletivamente esse processo. Segundo Lenzi, da Universidade de Campinas, ele fala o seguinte: pode-se compreender a sustentabilidade a partir de um viés da modernização ecológica, que pode se desdobrar em três concepções. Uma diz respeito à adaptação à modernidade, né? E aí você convive com tudo que está aí na modernidade e tenta extrair algo menos ruim desse processo. A outra é a possibilidade de contribuição teórica para um novo ramo da sociologia, sociologia ambiental, que realiza essa crítica sobre, inclusive, o desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento. A terceira compreende a modernização ecológica como um conjunto de estudos das ciências sociais que buscam analisar as políticas ditas ambientais, propiciadores de um padrão mais ecológico de população. Na verdade, são três correntes que, de certo modo, promovem uma mudança, talvez até cosmética, nesse processo. Né? Então, o pressuposto do desenvolvimento sustentável está muito mais ligado a valores morais do que científicos. Segundo Lenzi, preservação do meio ambiente para as próximas gerações. Isso é um pressuposto moral, muito mais que científico. Nós não temos o direito de destruir o planeta e deixar nada para as próximas gerações. É esse o padrão moral, padrão ético que se espera de uma sociedade sustentável. Né? Na modernização ecológica, o pressuposto é muito mais científico, entretanto, quanto à sociedade de risco. Beck coloca um verdadeiro véu de desconfiança sobre as promessas de salvação pela ciência. A ciência não é a panaceia que vai nos salvar de tudo. Pelo contrário, ela produziu muito do que aí está e que polui o meio ambiente.
mas também ela se coloca como na posição de quem vai solucionar tudo. Como se pode resolver os problemas ambientais com aquilo que ajudou a criá-los? Essa é a pergunta lá do Ulrich Beck, no seu livro Sociedade e Risco. É muito importante esse livro. Então, o sentido que ameniza a expressão, ou seja, desenvolvimento sustentável, é bom, necessário para que não se interrompa, né, o ciclo de crescimento econômico. Precisa-se saber conviver com a nova realidade mundial, ou seja, uma realidade de escassez, mas que pode ser convertida numa oportunidade de mudança. Isso pode ser respondido a partir de uma melhor gestão dos recursos naturais, implantando essa lógica nos mais diversos setores, inclusive nos projetos estatais, até no comportamento individual das pessoas. Então, claro que não é de todo inaproveitável o que foi discutido pela Agenda 21, na Eco 92. Claro que não. Se tudo aquilo fosse implementado, já seria muito bom. Já seria muito bom. Né? Então, os sentidos da sustentabilidade têm sido tensionados claramente por duas interpretações dessa realidade, que se poderia chamar de o ecologismo científico e o ecologismo militante. Né? O ecologismo científico é baseado numa perspectiva racional que legitima seu discurso através das evidências científicas. O ecologismo militante busca legitimidade na discussão política da ecologia, questionando os processos e dinâmicas que estão por trás, como afirma Gaudiano, né? Que o tema ambiental sugere uma amplitude considerável de posições discursivas, dando conta de interesses diversos acerca da gestão ambiental e das políticas públicas. Cada grupo defensor de um ou vários sentidos de sustentabilidade procura hegemonizar sua perspectiva acerca do meio ambiente. O fato é que existem essas duas faces da mesma moeda. O ecologismo científico e o ecologismo militante. A estratégia do desenvolvimento sustentável implica na adoção de uma dinâmica complexa de sistemas regulatórios e institucionais. É o que veremos, o direito ambiental, e aí em conjugação com o direito agrário. Dentre eles, podem ser citados a criação de fóruns internacionais, nacionais, internacionais, nacionais e locais para discutir a questão. A introdução de esquemas de avaliação ambiental nas instituições financeiras internacionais, a busca por metas de desenvolvimento sustentável a ser seguidos e atingidos, né, por tomadores de empréstimo, por exemplo, com a implementação de instituições ambientais, mecanismos de licenciamento ambiental, reforço da legislação ambiental e ênfase na educação ambiental em geral. Então, preste atenção no que Zuri e Lachevsky fala, né? Afirmam categoricamente que houve um processo de invisibilização do discurso crítico a partir de uma concepção conciliatória que encontrou na expressão desenvolvimento sustentável seu porto seguro. Então, eles fazem outra crítica muito dura, né, em relação à elaboração desse conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Isso pode ser visualizado a partir de uma concepção de gestão ambiental participativa, na medida em que a sociedade é convocada a compartilhar responsabilidades com o objetivo de conciliar os interesses econômicos, ambientais e sociais, de certa forma buscando moldar o modelo clássico de desenvolvimento. Então você dá uma capa de participação, de cidadania, uma capa de sustentabilidade. Né? E na verdade, na essência, acaba sendo a mesma coisa da linha do desenvolvimento e crescimento. Né? Então concorda-se que com a presença de uma concepção dessa estirpe que busca uma conciliação, mesmo que artificial, a presença de um discurso menos crítico, muito mais de adequação ambiental e social do que de mudança, de troca, de mudança, de quebra de paradigma. Ocorre um esvaziamento ou perda de força das ideias que preconizavam uma reestruturação profunda da sociedade urbana industrial capitalista. Importante pensar nisso. O entendimento sobre uma economia verde é justamente a leitura de que não há dilemas entre a sustentabilidade e crescimento econômico e que eles seriam perfeitamente conciliáveis, né? Esquecendo-se que a questão está na essência dessas interpretações baseadas numa fuga do conflito, não comprometendo o projeto de modernização. Então, foge-se do conflito. Então, essa expressão desenvolvimento sustentável, ela traz mais, digamos assim, mais essa fuga do conflito efetivamente, da contestação das bases da economia que nós temos hoje, com as quais estamos presos, de certo modo, né?
Então, segundo novamente Zuri Lachesky, há uma transição bastante perigosa de um movimento ambientalista que se confrontava com empresas ou instituições que promovessem atividades ambientalmente predatórias e prejudiciais aos grupos marginalizados, para um movimento cujas ações, em sua maioria, concentram-se nos esforços para uma espécie de pedagogia voltada para o que se pode classificar como esverdeamento do empresariado, ou seja, verdadeiras estratégias de convencimento junto aos empresários para que se adote planos de gestão e manejo ambiental, além da elaboração de políticas sociais. Então, ao invés de você se contrapor, você se une e você diz, olha, é por aqui que se deve caminhar, porque é isso que a sociedade consumidora deseja. Ela continua sendo consumista, porém ela está consumindo agora produtos ditos sustentáveis, ditos agroecológicos. E será que são? Né? Então, nessa compreensão de desenvolvimento sustentável, há um encaixe em face da racionalidade produtiva, visando a abertura de novos mercados. Ou seja, vai se dar uma outra roupagem a velhas ideias. Portanto, nada de novo, casamento perfeito entre economia e ecologia. Parece que tal ideia conciliatória também é defendida por Sachs, e é defendida por Sachs, na medida em que resume sua concepção de desenvolvimento sustentável ao gerenciamento global inteligente da biosfera. Percebam, gerenciamento global da biosfera. Era isso que era defendido por Sachs. Gerenciamento global inteligente da biosfera. Tudo bem, é preciso desenvolvimento econômico, mas vamos com racionalidade, transformando o momento em oportunidade de transformação para uma modernização ou uma moderna civilização de biomassa. E aí, a nossa Constituição Federal, nós vamos começar a trafegar por ela, efetivamente, não é? E a pensar no que ela traz, não é? E eu quero finalizar a aula de hoje com o início da nossa Constituição Federal, né, no capítulo sobre o meio ambiente, efetivamente, né, e vamos tratar um pouco sobre isso antes de terminar a nossa aula de hoje. Tá ok? Então vamos lá? Vamos continuar? Então, depois de todo esse périplo que nós realizamos, né, passando aí pelo histórico, por momentos críticos da história da humanidade, por uma certa reflexão acerca da inserção do meio ambiente na agenda pública, agora veio a inserção, efetivamente, das demandas ambientais na nossa Constituição Federal, que é o nosso documento legislativo maior, né? A chamada Lei Maior, chamada Carta Política, Carta Magna do nosso país. Claro que em 81 já teve a Política Nacional do Meio Ambiente, que nós vamos ver em momento oportuno. Mas eu quero destacar, agora finalizando nossa aula, o artigo 225 da Constituição, que fala, logo lá no início, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas antes da nossa Constituição, e aí eu quero trazer vocês aqui para o browser, e vamos buscar a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Então veja, está aqui no site do Planalto, a Lei 6.938. Então essa lei, na verdade, ela lançou as bases para esse texto que nós temos hoje da Constituição Federal, o artigo 225. Né? E ela dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela fala logo no seu artigo 2º aqui, vocês verificam aqui, da Política Nacional do Meio Ambiente,
tentar grifar aqui, para vocês verem melhor. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Vamos ficar aqui no artigo 2º e comparar isso com o artigo 225. Então, o artigo 2º da Lei 6.938, a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, fala que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, ou seja, de um meio ambiente que sustente a vida, traduzindo melhor, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aquela junção aí de desenvolvimento econômico, crescimento com preservação ambiental, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendendo os seguintes princípios. Aí vamos voltar agora para o artigo 225 da Constituição. Então, o artigo 220 fala o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa parte final aí do artigo 225 nada mais é do que o direito intergeracional por um meio ambiente sustentável. É um direito intergeracional, ou seja, não é um direito só da minha geração, mas das demais gerações. E cabe a mim, a nós, como coletividade, também promover essa proteção, também promover essa preservação ambiental. Tá certo? E aí, logo no parágrafo 1º, está lá: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Né? Vem uma série de obrigações do poder público. Veja que o Constituinte, aquele que elaborou a nossa Constituição, ele deixou muito claro: incumbe ao poder público, ou seja, incumbe exclusivamente ao poder público e ninguém mais. Embora que no caput conste que nós também vamos atuar nós como coletividade vamos atuar também nessa proteção, porque nos cabe também aceitar e cumprir as regras, certo? De preservação ambiental, logicamente. Aliás, voltando para cá, e eu quero novamente mostrar aqui a lei para vocês. Será que eu consegui? Estou vendo aqui que eu não coloquei na parte. Eu não sei se vocês viram, não é? Essa projeção agora. Né? Eu falei, mas não estava na opção de projetar a tela. Verifiquei agora, né? Porque aqui eu estou vendo minha tela com a projeção do slide, né? Eu não vejo como ela está saindo na gravação, mas eu verifiquei agora quando eu minimizei que estava na minha tela completa, né? Não naquela tela onde eu estou pequenininho e tem o slide, né? A projeção do slide. Mas eu estou aqui mostrando as semelhanças entre a Constituição Federal, né? O dispositivo presente no artigo 225 da Constituição Federal e o da Política Nacional de Meio Ambiente, né? A Lei de 1981. E aí eu mostrei para vocês aqui o artigo 2º, que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Então, até aí você tem uma culminância, uma correspondência, uma convergência com o texto atual da nova Constituição Federal, certo? Essa lei de 1981, né, que tinha uma Constituição de 1969 que não fazia essa menção dessa forma ao meio ambiente, certo? Então, essa lei ela foi pioneira no nosso Brasil e ela até hoje é quem dita as regras para se formar as bases da Política Nacional do Meio Ambiente, que vai estar linkada a todos os demais setores que dialogam diretamente com os recursos naturais, enfim, né, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. Então, devemos, na verdade, ajudar o desenvolvimento, mas desde que o desenvolvimento também não prejudique a natureza. Então, tem que ter essa dialética aí, né? Aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Claro que na nossa Constituição de 88, essa questão do direito à dignidade humana, o direito à dignidade, o ser humano tendo direito à sua dignidade, foi colocado, foi alçado como princípio da nossa República.
A República tem que buscar concretizar a dignidade humana. E não dá para você buscar e tentar concretizar a dignidade humana sem preservar o meio ambiente. As coisas estão totalmente ligadas. Totalmente ligadas. E aí ele coloca alguns princípios que são fundamentais, né? Eu vou ampliar para nós vermos. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Veja que lá no parágrafo 1º da Constituição, do artigo 225 que eu falei para vocês agora há pouco, consta justamente isso, né, que a obrigação do poder público fazer uma série de obrigações, é obrigatório o poder público desenvolver uma série de ações que são ligadas à preservação ambiental. E esse artigo 2º, né, e seus incisos, vai ter uma relação direta com esse artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º. Então, inciso 2º, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Né? 3. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologia orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental e recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Veja, é um conjunto de obrigações, de princípios que se transformam em obrigação também, certo, do poder público para poder concretizar essa política nacional de meio ambiente. Então, voltando aqui ao slide, tá certo? Ao parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente com qualidade, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, o Constituinte coloca expressões novas, como manejo, né? Vocês na agroecologia aprendem diversas formas de manejar o solo, né? Manejar a água, manejar todos esses elementos em conjunção, preservar, saber o que é uma área de preservação permanente, né? Vamos aprender aqui no direito ambiental. 2. Preservar. Agora, quero chamar a atenção a um dado antes de avançar. O inciso 1º fala o seguinte: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Que processos ecológicos essenciais são esses? São aqueles que são fundamentais para a sobrevivência daquele ecossistema. Então, por exemplo, eu tenho que preservar o solo. O solo é fundamental para o fluir dos rios, preservação dos aquíferos, dos lençóis freáticos, preservação da vegetação. E aí o solo, certo, sem essa vegetação, vai provocar o assoreamento dos rios. Então, por isso que o Constituinte ele foi inteligente e foi bem assessorado quando falou que ao Estado cabe preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, ou seja, todos aqueles processos ecológicos são fundamentais para a sobrevivência dos ecossistemas. Certo? As áreas de preservação ambiental, o sopé dos morros, certo? Você tem que preservar e é proibida a construção. À beira do rio você não pode construir, que ali você está prejudicando os processos ecológicos essenciais, fundamentais para a sobrevivência de um ecossistema que tem um rio ali, tem no rio o seu fundamento. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Então, essa questão da biopirataria é seríssima, né? As pessoas que se infiltram aí na Amazônia e levam, né, os nossos bens ambientais, o patrimônio genético da Amazônia, patrimônio imaterial, certo? Muitas vezes, certo? Patrimônio desses povos tradicionais e leva embora. Né? Então, é obrigação do poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Preservar as florestas é fazer isso, efetivamente. As florestas são bancos genéticos riquíssimos. E a nossa Amazônia, por exemplo, é riquíssima. A nossa caatinga, embora não esteja como patrimônio ambiental,
do nosso país, da nossa Constituição Federal, não inseriram a Caatinga, embora esteja tramitando e dormitando esse projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional, certo? A nossa Caatinga tem uma biodiversidade esplêndida, né? 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, muitos querem flexibilizar, por exemplo, regras como essas. Então, que se busca definir áreas de proteção, que nós chamamos de unidades de conservação, áreas protegidas, certo? Que a lei de 2000 veio efetivamente inserir, certo? E nos dá a possibilidade de sermos um dos países que mais preserva efetivamente. E que temos aí cerca de 11% do nosso território preservado. Então, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do ano 2000, ela é fundamental. 12 anos depois da Constituinte, tivemos essa lei. Essa lei ela é paradigmática para o sistema de proteção ambiental do Brasil. Fundamental, porque ela vem institucionalizar justamente essas áreas de preservação que preservam as nascentes, né? E aí, embora as áreas fruto de demarcação indígena não sejam áreas chamadas de unidades de conservação, acabam cumprindo, né, as funções de uma unidade de conservação, de preservação também, né? Então, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, né? A que se dará publicidade. Esse estudo resultará em uma licença, em uma concessão de licença ou em uma não concessão de licença, né? Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Exemplo claro aí, os agrotóxicos, né? Cabe ao Estado controlar isso. E não sair autorizando agrotóxicos químicos que já foram proibidos em outras nações mais desenvolvidas. Ok? Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A educação ambiental ela é base, ela é fundamental em todos os anos da nossa formação, até o ensino superior. É fundamental para que, e principalmente nos primeiros anos da nossa educação, é fundamental para criar essa consciência ambiental, essa consciência de proteção do meio ambiente nas crianças e na juventude, né? O inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, né? Porque cada vegetal, cada animal tem uma função ecológica nos ecossistemas. Tem uma função ecológica no planeta. Essas funções ecológicas que a Constituição intenciona e busca constantemente falar, proteger, falar no sentido de protegê-las, né? Porque é essa função de animais e vegetais que são fundamentais para a nossa manutenção também, né? Então, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco na sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Essas são algumas responsabilidades do poder público. Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo. Se você comparar, isso está no parágrafo 1º, com o que está disposto aqui no artigo 2º da Lei 6.938, certo? De 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, você vai ver que tem algumas semelhanças, né? Que tem algumas correspondências. Todos os incisos aqui do artigo 2º estão em vigência, em plena vigência, certo? E correspondem ao que está dito aqui no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Então, entendam e busquem entender, na verdade, essas semelhanças e compreender. Façam uma releitura, certo? Desses elementos, pegando a Lei 6.931, a nossa Constituição, grifando,
revendo essa aula. É fundamental que vocês revejam essa aula, certo? Assistam, tá tudo gravado no meu canal do YouTube, tá certo? Então continuem aí com Deus, né? Estudem. Semana que vem nós teremos vou fazer aqui um quiz, né? Um joguinho de perguntas e respostas entre vocês, sem valer nota. Para a gente fazer um pequeno treinamento aqui para a nossa próxima atividade mesmo, valendo atividade para nota. Nossa primeira atividade vão ser 2, tá certo? Nessa disciplina. Então, espero que vocês estudem e a gente vai discutindo as dúvidas também. E se tiver dúvida, deixa no chat a dúvida que eu vou verificar, vou lendo e vou respondendo, tá ok? Eu sei que é cansativo muitas vezes, essa aula à distância, remota, cansa mesmo, me cansa e cansa vocês também, essa coisa de estar sempre aqui falando com o computador, olhando para a tela. Então tenham um bom final de semana. Essa aula vai estar disponível aí no meu canal do YouTube e fiquem com Deus. Um abraço.